Bem, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez vamos para mais um resumo, não é, das nossas aulas em Atos dos Apóstolos. Tá na playlist, na verdade, História da Igreja, não é, mas eu tenho começado justamente com a própria Escritura, para depois, não é, irmos para a história pós-cânon fechado, digamos assim, certo? E nós estamos enfrentando alguns problemas na nossa congregação com relação às questões técnicas de transmissão, por exemplo, né? Eu não estou podendo usar o meu notebook lá, como sempre usei durante tantos anos, né? Coitadinho, me serviu muito. Mas ele está com a tampa, né? A parte da tela quebrada, né? Então não tem como eu ficar transportando ele para lá para ficar fechando e abrindo. Já era, né? Por enquanto, certo? Então estamos tentando usar somente o celular. Mas pelo que eu tenho observado, há um problema na internet, alguma coisa assim, certo? Meu celular também tá velhinho, então buga. Então já transmissões de culto e também das aulas, né? Já duas vezes eu não consegui transmitir de jeito nenhum, né? Ontem eu tentei do mesmo jeito e não deu certo, tá? Mas então vou aproveitar e fazer esse resumo, né? Então tenho duas aulas para fazer resumo aqui. Esse resumo será já na exposição de Atos, capítulo 4 até o capítulo 5, verso 11, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos e vamos à aula depois da vinheta. Vamos então, meus irmãos, aqui ao nosso assunto de hoje, não é? Nós fizemos a leitura de Atos, capítulo 4, verso 32, não é? Até o finalzinho, capítulo 5, até o verso 16, do 1 ao 16, na verdade. Eu tinha falado do 11, mas a 16, certo? Eu vou ler aqui e depois vamos só observando aqui algumas questões importantes, tá? Então, capítulo 4, 32 a 37 de Atos diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Né? Então, lembra aí de Filipenses 2, por exemplo. Né? Você vai perceber a mesma linguagem aqui interessante. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado também pelos apóstolos de Barnabé, né, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Né? Então, vamos primeiro observar o capítulo 4 aqui, o finalzinho, justamente porque nesse final de capítulo nós temos basicamente um link, né, o que faz uma ligação direta com o capítulo 2 no final também, né, onde nós vimos ali como que a primeira formação da igreja, já no próprio dia de Pentecostes, né, os que creram ali, naquele primeiro momento eu digo, né, eles estavam realmente unidos, então a comunhão era muito forte, digamos assim, muito expressiva, né? Uma comunhão com alegria, né? Alegria pelo momento, pelo que Deus estava realizando. Eles partiam o pão em casa, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações. Então, era um início de igreja cristã, eu digo, bem marcante mesmo para a vida deles, né? E aqui no capítulo 4 basicamente, isso é demonstrado mais uma vez, né? Com alguns outros detalhes, especialmente mostrando que esse amor vindo do Espírito Santo sobre aquelas pessoas fazia com que eles realmente entendessem que eles estavam unidos em Cristo, unidos, né, nessa comunhão dos santos. E, portanto, justamente era essa razão, né, este amor que vinha do Espírito Santo sobre eles, que fazia com que eles se preocupassem uns com os outros. Né. Isso é até interessante, né, eu já falei, talvez numa aula passada aí, a respeito de uma fala, né, tola que algumas pessoas fazem hoje. Inclusive tem pessoas da política do nosso país, né, que são esquerdistas, comunistas, que dizem que a igreja cristã no início era comunista, né? Havia um tipo de comunismo ali, né? Eu lembro que muitos anos atrás, acho que em meados de 2017, até um pouco antes, né? Um, um professor universitário, eu nem sei o nome desse professor, né? Nem lembro mais. Mas ele disse que eu não estava entendendo a Bíblia e que a igreja era comunismo, era comunista, né? Ou seja, havia um comunismo na Bíblia. E o que essas pessoas acabam esquecendo, né? De entender é que o que movia esse compartilhar dentro do contexto da igreja
era o Espírito Santo. Não era uma ideologia política, né? Comunismo é mera ideologia política. É simplesmente isso. É uma utopia. É uma promessa, não é, mentirosa e louca de pessoas que querem usar a máquina do Estado para implantar um mundo perfeito. Ou seja, comunismo é loucura. Não é? E essa loucura só leva a assassinato, à morte. Essa é a realidade. Não tem como negar, apagar a história. Esse é o fato. Certo? O que acontecia na igreja não era compartilhar. Por exemplo, eles não compartilhavam o que eles tinham com os outros por imposição do Estado. Isso ali é a igreja. Nós estamos lendo sobre a igreja cristã. Tá? Quem fazia parte da igreja era beneficiado, porque eles se viam como irmãos de verdade. Isso vem de quem, então? De uma ideologia política, no caso, né? Vem do quê? De uma ideologia política? Na verdade, não. Né? Então, pensando em vem de quem? Vem de Deus, vem do Espírito Santo, que opera isso, que opera esse amor no coração do povo de Deus. Então, essa questão de termos tudo em comum, né, é algo que acontece no meio do povo de Deus, tá? Pela obra do Espírito Santo. Não tem nada a ver com ideologia política. Então, não existe nada, nenhuma base, nada que cheire a comunismo na Escritura Sagrada, né? Muito pelo contrário. A Escritura Sagrada é totalmente oposta ao comunismo. Não há nada no marxismo que encontre amparo na Escritura Sagrada. Absolutamente nada. Tudo que é de esquerda é avesso à Escritura Sagrada. Tá? E qualquer pessoa que seja cristã de verdade, não é? E não um bitolado ideológico político, sabe disso, né? Só pessoas que não conhecem a Escritura e não são cristãs de verdade, são meros religiosos todos, né? É que acham que dá para justificar e até ser de esquerda, ser comunista, ser socialista, não é? Ah, e ser cristão ao mesmo tempo. Isso é ridículo, tá? Comunismo é uma coisa diabólica, só isso. Então, o que nós vemos aqui, como testemunho de como era a igreja no início, era algo movido pelo Espírito Santo, tá? Essa igreja, então, a igreja lá no início, a igreja cristã lá no início, era totalmente movida pelo Espírito Santo, né? E eu pude explicar um pouco mais sobre isso para os irmãos da comunidade. Nesse contexto, então, uma atitude é destacada, né? Isso acontecia, porque o texto fala que, veja, eles não tinham, ou basicamente eles tinham tudo em comum, né? Então, era toda a igreja que praticava isso, que demonstrava esse amor de compartilhar, de socorrer. Mas é destacada a atitude de um homem aqui, né? Talvez o destaque a respeito dele seja porque ele tinha um nome dentro do contexto judaico, né? Porque é citado aqui que ele era levita. Então ele era da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, né? Natural de Chipre. Então era alguém conhecido nesse sentido, né? Como levita. Por isso, o autor Lucas ele destaca essa pessoa, né? O Barnabé, o José Barnabé, basicamente. Né? Ele possuindo então uma herdade, uma propriedade, um bem, ele vendeu e trouxe o preço, né? O valor do que ele adquiriu ali e depositou aos pés dos apóstolos, né? Com o fim de compartilhar, né? De beneficiar as pessoas, os membros da igreja, certo? Como vemos também em Atos capítulo 2. E aí é nesse contexto que surge algo, nessa exposição de Atos, né? E é bem breve aqui, tá? Só estou fazendo um resumo da aula. É nesse contexto da atitude de Barnabé, onde havia todo aquele amor dentro da igreja, né, movido pelo Espírito Santo, que algo acontece, não é? E que no fim leva à glória do nome de Deus, tá? Que é justamente isso, no capítulo 5, do verso 1 ao 16, não é? Lemos esse acontecimento terrível e que glorificou o nome de Deus. E vamos entender o porquê. Então, veja o contraste. A atitude de Barnabé, uma atitude movida pelo Espírito Santo por um amor genuíno, em contraste com a atitude, não é, de um homem chamado Ananias e sua mulher Safira, totalmente desonesta, sem sinceridade, não movida de forma nenhuma por Deus, pelo Espírito Santo, mas por pura vaidade. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram.
E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para suas ruas e os punham em leitos e em camilhas para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, temos aqui nessa continuação, né, do acontecido, né, da situação da comunidade da igreja em Atos 4, justamente um ocorrido oposto, né, ao que nós lemos a respeito do amor, da comunhão sincera que havia ali na igreja. Nós vemos a atitude de um casal incrédulo. Um casal, não é, que foi batizado, né, quando Pedro pregou lá em Atos 2, cheio do Espírito Santo, né, 3.000 almas foram convertidas. Né. Obviamente, Ananias e Safira estavam ali também. Né, isso é óbvio. Ou seja, eram membros da igreja, como membros da igreja eram batizados. E mesmo sendo batizados, confessando publicamente a fé, não eram crentes de verdade. Não eram crentes de verdade. Tá? Então, isso é até interessante, né? Eu fiz uma aula anterior mostrando, né, falando um pouco sobre isso, que mesmo quando falamos de batismo, não é, e isso está ligado à fé, nós não podemos garantir que aqueles que são batizados e assumem publicamente a fé, em termos de conteúdo, têm essa fé verdadeira no seu coração. Né? Essa é uma demonstração muito clara. Ananias e Safira não eram crentes de verdade. Essa atitude não era atitude de crente de verdade. Eles não tinham um pingo de temor a Deus. Não é? O paralelo que nós temos aqui é bem curioso, porque se vamos pensar, por exemplo, no que aconteceu lá no Antigo Testamento, não é? Pensando aí em Levítico 10, não é? Aquela situação em que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes treinados, não é? Fizeram algo que Deus não ordenou. Né? Desobedeceram, porque Deus não ordenou nada. Né? Não ordenou o que eles estavam fazendo ali. O Senhor os matou. Né? E a maneira como o Senhor falou foi de maneira direta, né, com Arão, deixando muito claro, né, que de forma nenhuma eles deveriam, né, entender que aquilo foi uma coisa ruim, terrível. Terrível foi, mas eles não deveriam ver aquilo como reprovação. Né? O capítulo 10 de Levítico nos mostra justamente isso, né, como Deus fala com Moisés, né, a Arão nesse sentido, que ele seria santificado em quem se aproximasse dele. Então, percebam que o Espírito Santo operou isso na igreja cristã no início para demonstrar também que aquele grupo crescente, não é, lá em Jerusalém, não era uma seita, não era um grupinho qualquer, sem importância. Aquele era o povo de Deus. Entendeu? Aquele era o povo de Deus, o mesmo povo de Deus. O mesmo Deus, então, que fulminou, que matou pessoas no passado porque desobedeceram a ele, porque desonraram o seu nome, especialmente pensando no próprio culto no tabernáculo, aquele mesmo Deus, não é, estava punindo, naquele contexto ali, Ananias e Safira. E puniu de fato, com a morte, porque eles zombaram de Deus, porque eles usaram o nome de Deus em vão, porque eles fizeram uma falsa confissão de fé, porque eles não creram de verdade. Então, isso realmente mostra como que no início o Senhor validou, né, demonstrou para aquele mundo antigo que é o mesmo Deus e aquele era o seu povo.
Né? Por isso houve temor tanto na igreja, né, como também em todos os que ouviram tal testemunho. Tá? Então é bem curioso, né, entendermos que Deus só tem um povo, a realidade é essa, é o mesmo Deus. Então, essas ações do Espírito Santo no início foi justamente para poder validar isso, para demonstrar isso para as pessoas, para que não houvesse dúvidas, tá? Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é o Deus da sua igreja, não é? Então, é o povo de Deus. E, portanto, ele operou, né, a sua santidade ali, a sua justiça, contra aqueles que quiseram zombar de seu nome num culto, tá? Então, isso é uma lição muito importante para nós, para não zombarmos do Senhor, tá? Não zombarmos. Então, o temor veio e as pessoas puderam saber, né, que a igreja cristã não era um mero grupinho, né, um mero grupinho com distinções dos judeus naquele contexto, mas aquele era o povo de Deus, né? Esse tipo de coisa não estava acontecendo mais no tabernáculo, embora eles se reunissem ali, né? Eles estavam no tabernáculo, a realidade é essa. A igreja não tinha no tabernáculo não, no templo, pensando no templo, né? Eles se reuniam lá no templo ainda, né? Não, você não tinha um local específico para a igreja, para os cristãos se reunirem. Então eles usavam, obviamente, o templo, né? Não havia dificuldade com relação a isso. Atos nos conta o início da história cristã e é um livro que nos mostra a plantação de igrejas e também todo um processo de transição, né? Onde a igreja vai ganhando características mais universais e não apenas não locais como era antigamente, né? Israel, enquanto nação, era a igreja do Antigo Testamento, com características étnicas muito locais, muito fixas. A promessa, então, que Deus fez a Abraão, por exemplo, não é uma promessa local, fixa num ambiente só, numa etnia só, mas uma promessa universal. E ali estava se cumprindo a promessa feita a Abraão. Então a igreja foi passando por essa transição até chegarmos hoje, né, basicamente, sem essas limitações étnicas. Embora que tenha alguns bobinhos aí que querem meio que retornar a uma judaização, né, da igreja. Isso é estranho, né? Mas é isso, meus irmãos. Esse é o resumo até longo, 17 minutos, tá? Então, muito obrigado pela paciência de vocês e até o nosso próximo resumo, tá bom?